Livro de Juízes, no capítulo 2, vamos ler o verso 16 em diante. Juízes, no capítulo 2, vamos ler o verso 16 em diante. Lemos com a ajuda de Deus e a guia do Espírito Santo. Amém. E levantou o Senhor juízes, que os livraram da mão dos que os roubaram. Porém, tampouco ouviram os juízes, antes se prostituíram após outros deuses e encurvaram-se a eles. Depressa se desviaram do caminho por onde andaram seus pais, ouvindo os mandamentos do Senhor. Mas eles não fizeram assim. E quando o Senhor lhes levantava juízes, o Senhor era com o juiz e os livrava da mão dos seus inimigos todos os dias daquele juiz. Porquanto o Senhor se arrependia pelo seu gemido, por causa dos que os apertavam e oprimiam. Somente até aqui, irmãos. Amém. Palavra, irmãos, do Senhor para nós nessa manhã, pela comunhão da igreja, pelos testemunhos, que o Senhor tem mensagem, o Senhor tem recados que Ele precisa passar para nós, para que nós possamos ir bem nessa terra. Hoje o Senhor nos lembra de um tempo em que o povo de Deus havia acessado a terra prometida pelas mãos de Josué, e o Senhor sempre teve uma promessa, sempre teve um compromisso de abençoar o povo eleito, a qual nós somos pelo sangue de Jesus Cristo, derramado na cruz. E o Senhor sempre prometeu que abençoaria, que nunca faltaria descendência, que a herança seria bendita na terra. E para isso o Senhor recomendou ao povo, irmãos, que houvesse um compromisso de seguir as leis que Ele havia instruído Moisés. Hoje nós não estamos mais pelas leis de Moisés, mas nós estamos pela graça de Jesus Cristo. Mas o compromisso que o Senhor nos pede também, é que tenhamos uma vida digna na presença de Deus, que tenhamos uma vida diligente em sermos luz para o mundo, para sermos o sal da terra, para que quando as pessoas olhem para nós, as pessoas enxerguem algo bom, que quando nós abrirmos as nossas bocas, que das nossas bocas saiam palavras boas, palavras, bons conselhos, palavras de paz, e que não sejamos tendenciosos em acusar, que não sejamos tendenciosos a praticar atos que sejam contrários ao que o Senhor quer para nossas vidas. Vemos uma casa onde existe um compromisso de ensinar os filhos no caminho do bem. Não é fácil, porque a criança é desobediente, a criança bagunça, a criança não tem paciência muitas das vezes, e o pai e a mãe têm que ser enérgico, têm que insistir. É como enxugar gelo, não acaba nunca aquele esforço. É um esforço que você repete, até que uma hora que a coisa parece que ela vai encaminhada. Agora, se nós não tivermos a paciência para instruir, o que vai acontecer? A criança cresce de qualquer maneira. Ela não tem uma boa educação na escola, ela não vai no culto, ela só vai ficar brincando na rua e as coisas não tendem a não dar certo. Então, assim como é difícil criar filhos, assim como é difícil nós termos uma atividade, não é fácil servir a Deus. Mas o Senhor requer de nós, desde os primórdios, que nós tenhamos um compromisso com Deus, um compromisso de sermos servos e servas fiéis ao Altíssimo. Tem um estudo, irmãos, até estava conversando com a irmã Débora, ela me passou esse estudo recentemente, que a sociedade, ela passa pelos piores momentos dela, de guerra, de questões de costumes,
quando ela está afastada da igreja, quando a fé deixa de ser uma prioridade de uma sociedade. Sempre que uma sociedade ela busca estar frequentando uma igreja, frequentando um culto, tendo um costume de ser agradável a Deus, buscar de Deus a guia para a vida dela, aquela sociedade ela tem uma tendência de ser mais próspera, de ser mais virtuosa, de ter mais paz, de ser a descendência mais abençoada. Isso serve para uma nação, isso serve para uma cidade, isso serve para a nossa família, serve para nós. E o que o Senhor pede para nós, desde o início da transcrição dos textos bíblicos, é que busquemos, ainda que não seja convencional, ainda que não seja natural em nós, mas que buscamos ter a disciplina de sermos agradáveis a Deus. E o preço é que o Senhor se lembrará de nós no dia das nossas maiores aflições. Está boa essa palavra, irmãos? E quando, irmãos, o Senhor viu que o povo de Israel não estava apto a buscar por si só a disciplina de ser agradável a Deus, o Senhor escolheu entre o povo e ele encontrava com essa pessoa e colocava nela um dom. E essa pessoa passava então a ser um intercessor. Ela passava a ser uma pessoa que instruía e julgava. E ele instituiu então no meio de Israel os juízes que vieram após Josué. O que nós lemos aqui, irmãos, foi quando Deus, vendo que o povo por si só não tinha capacidade de se afastar dos caminhos pecaminosos, se afastar dos deuses estranhos, ele instituiu os juízes. E se você ler as Escrituras, nós lemos 3 versinhos de Juízes 2. Se você seguir as Escrituras, você vai ver que tem uma sucessão de juízes que guardaram e protegeram o povo de Israel da provação e que quando eles estavam aplicados em ser intercessores entre o povo e Deus e julgar o povo, havia paz no meio de Israel. E quando o Senhor colocava um juiz, a paz ela não era momentânea, a paz ela durava grandes períodos. Temos aqui o primeiro juiz, ele vem e ele guarda, julga, o povo tem paz por um prazo de mais de 40 anos. Depois ele morre e não tem um outro juiz para suceder. Então o povo rapidamente cai em pecado de novo e fica 18 anos sob serviço de uma outra nação. Eles são explorados por outra nação. Até que vem, o Senhor desperta outro juiz e por 80 anos tem paz sobre Israel. Depois vai vir o tempo que a Débora foi juíza sobre Israel, depois vem outros juízes, até chegar o último juiz, antes de ser instituídos os reis, que foi Samuel. Então, irmãos, aqui nós lemos que quando falta a predisposição do povo, o Senhor separou um para que cuidasse de todo o povo. Sinto-me, irmãos, confirmado por Deus para pregar essa palavra, porque o testemunho da irmãzinha não estava preparado, e ela agiu como uma juíza, porque ela buscou de Deus, ela não aceitou a situação da família dela, ela buscou de Deus e Deus ouviu a oração dela. Nós acabamos de ouvir o que o Senhor fez na vida dela e no meio da vida dela. E o Senhor, irmãos, quando o Senhor nos instruiu a respeito dessa palavra, o Senhor falou: vou derramar o dom de juiz no meio da igreja, para que haja paz e que haja prosperidade nos teus termos. Então aquele que veio buscar de Deus uma confirmação, quem veio à igreja hoje buscar uma guia, o Senhor te responde, o Senhor te dará guia para que haja prosperidade no meio da tua família. Mas precisamos ter um compromisso, pessoal, escolhendo o Senhor, você,
a mim, a cada um de nós, para sermos juízes. Juiz é aquele que protege, aquele que dissemina a lei, aquele que guarda, aquele que guia, aquele que intercede, que busca de Deus para cuidar daquele que está com menos condição, para fortalecer o todo. Nós teremos o compromisso de nos guardarmos e estarmos sempre de maneira digna na presença de Deus. Se toda a igreja, se todos nós temos esse compromisso, não faltará a proteção e a guia de Deus nos nossos caminhos. Essa é a palavra que o Senhor nos manda. Houve hoje a dispensação de um novo dom, aquilo que você não esperava, porque as pessoas eram escolhidas, irmãos, não porque elas buscavam, mas porque o Senhor despertava nela uma condição nova. E sairemos dessa igreja hoje despertos para uma nova missão na terra. Recebamos, irmãos, essa palavra como vinda de Deus e que por tudo nas nossas vidas o nome de Deus seja sempre louvado. Amém.